Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos fazer mais alguns exercícios sobre velocidade média e ver como que algumas vezes, mesmo eles parecendo um pouquinho mais complicados, eles podem ser resolvidos apenas com o conceito de velocidade média, tudo bem? Nesse exercício aqui, ele diz, um navio utilizando um sonar para descobrir a profundidade em que está, emite um pulso sonoro com velocidade de 340 metros por segundo e capta o seu eco 2 segundos depois. Qual a profundidade encontrada? A situação aqui, eu fiz um esquema para representar melhor, mas ele basicamente diz que como que funciona o sonar. O navio, no caso, ele utiliza a emissão de som dentro do próprio mar, né, dentro do rio, enfim, dentro da água que ele tiver, e essa emissão, o som percorre esse líquido com uma certa velocidade, ele bate no fundo e reflete, gerando eco. Tá? Ou seja, quando você pega a reflexão desse som. E ele capta essa reflexão também, ou seja, o navio emite e capta essa reflexão. Como que ele consegue medir? Pelo tempo que demora, ele consegue medir. É muito semelhante ao que os morcegos usam para se localizar e alguns outros animais. Então, apesar de a gente estar falando de um aparelho complexo, sonar utilizando som, ou mesmo um animal que utilize velocidade do som, etc e tal, isso não precisa ser complicado, tá? Para isso a gente vai apenas precisar se organizar na hora de colocar os nossos dados. Nesse caso aqui, o importante é você perceber que nós vamos ter dois tipos de movimento. Um do som descendo e um do som subindo. Como assim? Se eu colocasse apenas um único movimento de ida e volta, nós teríamos uma variação de posição igual a zero. Se eu colocasse aqui como meu ponto zero e orientado para baixo a minha régua, 1, 2, 3, 4, como nós vimos em vários exercícios de velocidade média, a posição inicial do som, do sonar, né, seria aqui, eu poderia escolher aqui como zero, ele bateria e voltaria, e a posição final também seria zero, ou seja, a variação de posição seria zero. Isso não seria interessante para a gente, pois não iríamos ter como realmente calcular essa distância. Então vai ser interessante dividirmos em a parte da descida do som e a parte da subida do som, tudo bem? Bom, nesse caso aqui eu vou anotar os dados que ele me deu no próprio enunciado do exercício. Ele disse que ele emitiu com velocidade, o pulso tem velocidade de 340 metros por segundo, então eu vou colocar aqui a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, tá? E ele falou que capta o seu eco 2 segundos depois, ou seja, o tempo total, eu vou colocar essa notação aqui, esse índice para indicar que é um tempo total, não é o tempo de descida, não é o tempo de subida, é a soma desses dois tempos, é igual a 2 segundos, tá? Bom, e aí ele já pergunta quanto é que é a profundidade. Como é que a gente pode fazer isso? O ideal aqui, como eu falei, é dividir em dois momentos. Um primeiro momento onde ele está descendo e um segundo momento onde o som está subindo. Para isso eu vou fazer um ΔS1 e um ΔS2. Quanto é que vão ser esses respectivos ΔS? Se eu marcar aqui na primeira parte, a variação de posição daqui até aqui, ou seja, quando o som está descendo, o ΔS1 é x. E a variação de posição quando ele está subindo também é x. Em questão de orientação, se nós utilizarmos a orientação para baixo como positivo, essa segunda variação de posição seria menos x. Mas nós estamos dividindo os movimentos, ou seja, nessa segunda parte eu troco a minha orientação, agora eu coloco para cima como positivo. Então eu vou ter também x, tá? Bom, então quanto é que seria, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso solucionar e encontrar esse x? Aqui a gente vai ter que fazer um pensamento de que esse tempo total é igual ao ΔT do primeiro momento mais o ΔT do segundo momento, ou seja, os ΔT respectivos de cada parte. Aqui eu vou abrir esse pedaço. Como que eu posso encontrar o ΔT? Vem mais uma forma de trabalhar a nossa fórmula de velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Nesse caso aqui, o ΔT está dividindo, eu posso passar para lá multiplicando. ΔT é igual a ΔS, tá? Velocidade média vezes ΔT é igual a ΔS. E aqui eu tenho que, por fim,
ΔT é igual a ΔS sobre velocidade média. Ou seja, utilizando essa fórmula, eu acabei de mostrar como que eu posso encontrar o ΔT em função das outras variáveis. Ou seja, aqui eu tenho que ΔT1 vai ser igual o ΔS1, que é x, sobre a velocidade média de 1. A velocidade é igual nos dois casos, porque é o mesmo corpo que está percorrendo. No caso, é o mesmo som, tá? Então, vai ser 340 e o ΔT2 vai ser igual a x sobre 340. Tá? Agora, como que nós podemos progredir com isso? Aqui eu vou ter, com essa equação e com essa equação, eu vou chegar na conclusão que o tempo total é o tempo 1 mais o tempo 2, então 2, que é o tempo total, vai ser igual a x sobre 340 mais x sobre 340. Isso aqui vai me dar 2 é igual a 2x sobre 340. Eu posso cortar esses dois aqui, que vai dar 1 e que vai dar 1. Então, eu vou ter, multiplicando 340 para cá, 340 é igual a x. Lembrando que a unidade é em metros. Por que em metros? Porque todos os nossos dados foram dados no sistema internacional, ou seja, metro por segundo e segundo. Então, a gente encontra a distância. Então, você vê como é que eu posso calcular essa profundidade, mesmo utilizando conceitos complexos como sonar, etc., com uma fórmula bem simples que é de velocidade média. Tudo bem? Bom, aqui nesse segundo exercício, ele também vai ser dividido em dois tipos de movimento, tá? Vamos ver esse exemplo. Um carro a 20 metros por segundo passa por um homem parado e, sem alterar a sua velocidade, se choca com um muro à frente. Desde a passagem pelo homem até o som da batida chegar ao mesmo, se passam 1,8 segundos. Qual a distância do homem ao muro? Tá? É uma situação onde tem um homem parado na estrada, passa ao lado dele um carro com velocidade de 20 metros por segundo, esse carro se choca ao muro, ou seja, ele tem esse primeiro movimento do carro chegando ao muro e depois do som retornando, tá? Então, aqui nesse caso já fica mais claro que nós vamos ter que dividir em dois movimentos. Nós vamos ter o movimento do carro indo até o muro e do som do muro voltando até o homem, tá? Bom, aqui mais uma vez vai ser muito importante você ser organizado. Nós podemos dizer que a velocidade, dividir em dois movimentos, 1 e 2, a velocidade 1 é, no caso, a velocidade do carro, 20 metros por segundo. A velocidade 2, no caso, vai ser a velocidade do som, que ele deu aqui, 340 metros por segundo. E ainda eu vou ter dois ΔS, tá? No caso, o ΔS no primeiro momento é essa variação de posição daqui até aqui. Utilizando aqui como zero, orientando para a direção da direita, para o sentido da direita, nós vamos ter que variação de posição 1 é igual a x. E no caso, variação de posição 2, a gente também vai utilizar o conceito de, já que é um segundo movimento, nós podemos reorientar a nossa medida, no caso, colocando aqui como zero para lá como positivo, ele também vai percorrer x. A variação de posição também vai ser x positivo, tá? Nós utilizamos esse tipo de orientação que é convencional, mas nós escolhemos convencionar dessa forma porque isso é melhor adaptado ao nosso exercício, para nós encontrarmos os nossos valores. Porque, mais uma vez, se nós utilizarmos apenas um movimento, a variação de posição total vai ser zero. Tá? Isso implicaria que a distância percorrida de todos os movimentos seria zero. Tá? Bom, aqui nós teríamos essas duas velocidades e ainda teríamos também o tempo total, que é igual ao tempo 1 mais o tempo 2. O mesmo conceito. Tá? Como que nós podemos progredir a partir daqui? Nós também vamos fazer aquela transformação. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média vezes ΔT vai ser igual a ΔS. Então, ΔT vai ser igual a ΔS sobre velocidade média. Consequentemente, nós vamos conseguir achar para ΔT1, nós vamos ter
a distância percorrida x sobre a respectiva velocidade de 1, que é 20. E para ΔT2, nós vamos ter x sobre 340. Mais uma vez, como que nós podemos resolver isso para x? Utilizando essa equação e substituindo os valores. Nós temos que o tempo total é 1,8, tá? E nós temos que isso vai ter que ser igual, no caso, ao ΔT1 mais o ΔT2. Então, eu vou colocar aqui x sobre 20 mais x sobre 340. Aqui eu vou precisar fazer um MMC, porque os denominadores dessa vez deram diferente. O MMC entre eles dois vai ser o próprio 340, que vai dar 1, aqui vai dar 17. Isso vai implicar em 1,8 é igual a 17x mais x sobre 340. Isso vai implicar, eu posso jogar esse 340 para cá agora multiplicando, tá bom? Isso aqui vai dar 612, é igual a 18x. E esse 18x que está multiplicando, eu passo para cá dividindo, que eu vou ter x é igual a 612 sobre 18, que por fim vai dar 34 metros. Ou seja, esse x é 34 metros. A distância entre o homem e o muro é de 34 metros. Então, nós podemos ver que o método de solução para esse tipo de exercício, onde você tem um movimento de ida e volta e o seu interesse é na distância, também pode ser o seu interesse o tempo, é importante você dividir em dois momentos. Por quê? Porque o ΔS, se você utilizasse apenas um movimento, o ΔS daria 0. E isso não seria interessante para você encontrar a solução, no caso, a distância entre o homem e o muro ou a profundidade do navio. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje para aprofundar mais um pouquinho e até a próxima.